Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E para darmos início ao programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Hoje vamos falar sobre o processo legislativo, que é o conjunto de regras a ser cumprido pela Câmara Municipal para a elaboração de leis e demais atos legais. Ou seja, é o caminho que as leis seguem para virar leis. Os projetos de lei são propostas para criar ou alterar outras leis, dentro do que compete à Câmara decidir, como emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Importante esclarecer que é a lei orgânica que regra o processo legislativo municipal, junto com o regimento interno e as constituições estadual e federal. A Lei Orgânica Municipal funciona como uma espécie de constituição do município, pois é o conjunto de leis que organiza os órgãos da administração pública, a relação entre o executivo e o legislativo e dispõe sobre as políticas públicas na saúde, na educação, no meio ambiente e nas demais áreas. Além disso, estabelece a esfera de atuação da Câmara e toda a regulamentação orçamentária do município. Mas como são propostas as leis? E qual o caminho que elas seguem? Primeiramente, é necessário que um projeto de lei seja apresentado à Câmara. Isso pode ser feito pelo vereador, pela mesa diretora, por comissões internas da Câmara, pelo prefeito ou ainda por iniciativa popular, desde que em grupo que represente pelo menos 5% da população ou dos bairros. Os projetos de lei têm que ser apreciados no plenário da Câmara, que é o espaço onde acontecem as sessões e são votadas pelos vereadores as propostas em tramitação. Mas antes da votação em plenário, o projeto de lei deve ser analisado pelas comissões da Câmara. Comissão é um órgão técnico composto por vereadores que estuda um tema específico e apresenta pareceres para auxiliar a decisão dos parlamentares em plenário. Vale ressaltar ainda que a Comissão de Justiça e Redação é a primeira a dar seu parecer, já que depende dela a tramitação da proposta apresentada, pois é ela que avalia se o projeto de lei é constitucional ou não. Assim, se a comissão decidir por unanimidade que é inconstitucional, o projeto é arquivado. Mas se a decisão da comissão não for unânime, o autor pode entrar com recurso e, neste caso, o parecer ao projeto de lei pode ser submetido ao plenário. Caso o recurso seja negado, o processo é arquivado. Se for acolhido, segue seu curso normal e vai para as demais comissões permanentes, onde receberá pareceres. Quando a última comissão der seu parecer, a diretoria de comissões o encaminha outra vez para a diretoria de processamento, onde ele fica aguardando para ser incluído na ordem do dia até ser discutido e votado em plenário. A apreciação em plenário é feita em dois momentos: o primeiro e o segundo turnos de votação. Em ambos os turnos, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Caso seja rejeitado no primeiro turno, o projeto é arquivado. Se for aprovado, vai ainda para a votação em segundo turno. Depois disso, o caminho depende do tipo de projeto. Se não houver alterações, os projetos de resolução, decreto legislativo e emenda à lei orgânica são promulgados pelo presidente da Câmara. Já os projetos de lei e projetos de lei complementar são enviados ao prefeito para apreciação, podendo ser sancionados ou vetados. Os projetos de lei também podem receber emendas entre o primeiro e segundo turnos. Elas podem ser propostas pelos vereadores, já que todos eles podem participar do processo de elaboração de um projeto de lei. As comissões, o prefeito e pelo menos 5% do eleitorado municipal também têm o direito de apresentar emendas ao projeto. Se sofrer emendas, o projeto volta para as comissões, para que emitam novo parecer. Considerando o parecer das comissões, o projeto irá para apreciação e votação em segundo turno. As emendas também são votadas. Caso o projeto seja todo rejeitado, ele será arquivado. No caso de aprovação, o projeto de lei segue primeiro para a Comissão de Justiça e Redação, que irá incorporar as emendas ao projeto. Depois disso, segue para o Poder Executivo. Caso o prefeito sancione, transforma-se em lei. Todo o processo de aprovação ou rejeição do projeto de lei poderá ser consultado por qualquer cidadão no portal da Câmara, na internet. Caso o prefeito vete o projeto de lei, ou parte dele, o projeto volta para a Câmara para apreciação dos vetos.
Se os vetos do Executivo forem rejeitados pela Câmara, a lei deve ser promulgada. A Prefeitura tem 48 horas para isso. Se não promulgar, tal dever cabe ao presidente da Câmara 48 horas após o prazo dado à Prefeitura. Mas a nova lei pode ter sua constitucionalidade questionada na Justiça. A partir de agora, vamos falar sobre o que aconteceu na 35ª sessão ordinária da 2ª Sessão Legislativa, realizada na última quinta-feira, dia 9 de junho. A sessão teve como pauta única o projeto de decreto legislativo número 5 de 2022, que aprova as contas do governo do exercício financeiro de 2020 no município de Nova Friburgo. Sessão exclusiva que aprova para aprovação das contas do governo do exercício financeiro de 2020 do município de Nova Friburgo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento. Considerando no fulcro do artigo 125, inciso 1 e 2 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de competência do Tribunal de Contas do Estado emitir parecer prévio de natureza eminentemente técnica sobre as contas do governo dos municípios para fim de posterior julgamento pela Câmara Municipal. Considerando que o TCE, nos termos dos artigos 75 da Constituição Federal e 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já com alterações dadas pela Emenda Constitucional 04 de 91, é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Considerando que o parecer deve refletir a análise técnica das contas examinadas, ficando o seu julgamento sujeito às câmaras municipais, considerando o parecer prévio favorável emanado pelo Tribunal de Contas do Estado, a aprovação das contas do município de Nova Friburgo referente às contas do exercício de 2020, com suas ressalvas e determinações, considerando por derradeiro parecer favorável, conforme documento acessório que acompanha o presente projeto, acompanhado pela unanimidade dos membros desta comissão, ratificando o parecer prévio do Tribunal de Contas. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento, no uso de suas atribuições, que lhe confere o inciso 2º do artigo 38, bem como o artigo 196 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e conforme o artigo 109, inciso 2 do mesmo diploma legal, propõe ementa, aprova as contas do governo no exercício de 2020 do exercício de Nova Friburgo. Senhor Presidente, a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento requer que seja submetido ao douto plenário desta Câmara Municipal o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Nova Friburgo aprova as contas do governo do município de Nova Friburgo referente ao exercício de 2020, de responsabilidade do senhor Renato Pinheiro Bravo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Assina vereador Cristiano Guenin, Isaac Demani, Carlinhos do Quico e José Carlos Schwab. Projeto encontra-se em discussão. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, a questão das contas que hoje se encontra em votação, ela é técnica, então não demanda uma defesa específica com relação a isso. O Tribunal de Contas do Estado emitiu, através de seu corpo técnico, um parecer de contas, fazendo algumas observações, algumas ressalvas de ordem técnicas que não compromete a lisura do exercício financeiro de 2020 da gestão anterior. Então, não há nenhum motivo, nem justificativo para que essa casa deixe de aprovar uma conta que foi aprovada por um órgão técnico, pelo Tribunal de Contas do nosso Estado. Então, como vereador eleito pelo PP, partido do ex-prefeito, eu faço o pedido dessa casa que, com bastante técnica e justiça, dê o voto favorável ao projeto que foi apresentado pela Comissão de Constituição, Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente. Vereador Zezinho, como vota Vossa Excelência?
Senhor presidente, eu vou discordar do meu companheiro vereador Cristiano Ganindes, que é regra dessa casa, né, seguir, né, o órgão técnico do Tribunal de Contas. Né, apesar de eu entender que eles, né, são técnicos, estão capacitados, né, tanto para aprovar como para rejeitar contas, mas eu não tenho seguido essa linha. Né. Às vezes até coincide, né, da minha votação ser a mesma que a orientação do Tribunal de Contas. Mas eu sigo aquilo que eu fiscalizo, aquilo que eu fiscalizei, melhor dizendo. Né? Então, diante das minhas fiscalizações, diante da minha série de denúncias que foram feitas aos órgãos judiciais, diante de vários reflexos de muito prejuízo a essa cidade, que é resultado da ineficiência, da gestão, da má administração, inclusive financeira, né? Tanto é que o prefeito tomou multa no seu CPF, teve conta rejeitada e praticamente não se mudou nada daquilo que aconteceu nas contas anteriores. Então, respeitando o voto de cada um que pensa o contrário de mim, mas eu vou seguir aquela linha que eu venho trazendo, né, desde o primeiro mandato. Eu sigo aquilo que eu fiscalizo. E eu não me sinto em condições nenhuma, diante de tudo que eu conheço da realidade da nossa cidade, de aprovar as contas do senhor Renato Bravo, mesmo que tenha parecer técnico do Tribunal de Contas. Então, meu voto é contrário. Pois não, vereador. Vereador Dirceu. Então, eu vou seguir o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Vou votar favorável. Pois não, vereador. Vereador Max. Favorável. Vereador Wallace. Eu vou votar favorável, acompanhando aí o parecer do Tribunal de Contas do Estado e também a Comissão, né, de Finanças e Orçamento. Aí. Pois não, vereador. Vereador, como vota, vereador Cláudio Leandro. Senhor presidente, favorável. Vereador Cristiano. Vou votar favorável, acompanhando a excelência do entendimento técnico dos membros do Tribunal de Contas, que se debruçaram sobre as contas e exararam o parecer favorável. Pois não, vereador. Como vota o vereador José Roberto? Favorável, vereador Joelso, que a gente possa avançar, né, e que Nova Friburgo já não suporta mais tudo que passou e a gente precisa avançar essa nossa linda cidade de Nova Friburgo. E voto favorável junto ao parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Pois não, vereador. Vereador Ângelo Gaguinho. Então, com ressalva às determinações do Tribunal de Contas, favorável. Pois não, vereador. Como vota o vereador Marcinho? Contrário, senhor presidente. Vereadora Maiara. Presidente, apesar de ter várias discordâncias com o ex-governo, né, com o ex-prefeito, de algumas condutas, de acreditar em novas possibilidades, o tribunal está me dizendo, né, é ele que tem vários técnicos que apuram, que fazem as contas, ele mesmo está me dizendo o voto favorável. Né? Então, eu não tenho nenhuma expertise, mas também na casa a gente passa o pente fino pela Comissão de Orçamento e Finanças, né? Então, nada impede que eu vote favorável, presidente. Pois não, vereadora. Como vota a vereadora Priscila? Eu voto favorável, presidente. Pois não, vereador Carlinho. Favorável, presidente. Vereador Cascão. Voto favorável, presidente, acompanhando o TCE. Vereador Isaac. Favorável, presidente. Vereador Jânio. Vereador Maicon. Presidente, eu voto favorável porque aqui é uma questão de interpretação. Existe a votação de cunho pessoal, de análise do governo Renato Bravo, que foi um governo horroroso, realmente, muito ruim, né, deixou muitos rastros aí ruins na nossa cidade, mas existe a votação técnica, onde nós temos que respeitar aqueles que estudaram e aqueles que são capacitados para avaliar a questão. Nesse caso, nós vamos junto com o Tribunal de Contas, mostrando que nós temos que ter equilíbrio e não somente levar a coisa para o lado pessoal. Então, eu voto favorável. Pois não, vereador. Vereador professor André.
Pois não, vereador. Favorável. Vereadora Wanderleia. Eu voto favorável, presidente, acompanhando o parecer do TCE. Vereador Zé Carlos Schwab. Eu, como votei sempre com o Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, já votei a favor quando o Tribunal de Contas aprovou e já votei contra quando o Tribunal de Contas reprovou. E como é um órgão que só está lá para fiscalizar mesmo, eles estão lá para fazer isso, como eles julgaram a favor, também sou favorável. Pois não, vereador. O presidente também vota, eu voto contrário. Então, as contas foram aprovadas por 17-3. A partir de agora, você vai conferir o que aconteceu na 36ª sessão ordinária que ocorreu na última terça-feira, dia 14 de junho. O vereador Joelson do Pote apresentou um requerimento de informação a respeito do abastecimento de água em uma unidade escolar de Nova Friburgo. Fiz esse requerimento de informações porque esse problema de abastecimento de água na Escola Municipal Vila Jolie, situada em Conquista, já se arrasta por muitos anos. Entra prefeito, sai prefeito, o problema continua. Nós tivemos aí 100 aulas durante bastante tempo, seria tempo suficiente para resolver esses problemas da Vila Jolie e de outras escolas também, que não é só a Vila Jolie que se encontra com problema. Então, nada foi feito, retornam às aulas e sempre... e continua esse problema, e por várias vezes a escola tem que ser fechada, não pode ter aula por falta d'água. A água que abastece a escola Vila Jolie é cedida pela Queijaria Escola. Isso já há muitos anos. Isso já foi falado, eu já falei aqui nos outros mandatos, né? Nada foi resolvido e continua a mesma coisa. E o problema se agravou porque uma luta minha também que eu consegui a construção da creche hotelina de São Martins Condac, e essa creche ela é anexa à Escola Municipal Vila Jolie. Então, o consumo de água aumentou muito e o problema se agravou, e a Prefeitura e a Secretaria de Educação até agora não apresentou nada de concreto para resolver esse problema. Então, nesse requerimento aqui, eu estou pedindo aqui, o que foi feito para solucionar esse problema? Já foi contratada alguma empresa para fazer um poço, ou qualquer coisa que seja, para resolver esse problema do abastecimento de água ali? Já existe algum projeto? Já existe um orçamento para isso? Né? Porque você contratar uma empresa, você tem que fazer um estudo, tem que fazer um projeto, a viabilidade, como é que pode ser abastecida aquela escola. Então, tem uma licitação. O que foi feito? Eu acredito, vereador Claudio, que nada foi feito. Então, eu só posso confirmar através do requerimento de informações, que é uma maneira oficial, né, da Câmara Municipal receber essas informações com certeza, né? Então, eu peço aos senhores vereadores voto favorável para esse requerimento de informação, porque isso aqui é muito importante. Quase todos os meses você fica lá com 2, 3 dias sem aula por falta de água. O vereador Marcinho Alves apresentou um requerimento de informação relativo à ouvidoria do Hospital Municipal Raul Sertã. A pergunta aqui do requerimento de informação, as pessoas que estão em casa devem estar perguntando, peraí, mas o que tem a ver a ouvidoria do Hospital Raul Sertã fazer pré-consulta de colonoscopia, vereador Ângelo? Pois bem, a ouvidoria do Hospital Raul Sertã está aqui, ó, e colocado ainda no exame. Ou seja, a ouvidoria do Hospital Raul Sertã faz uma pré-consulta com a pessoa que vai fazer a colonoscopia. E aí a pessoa que vai até o hospital para fazer a consulta de colonoscopia, eu quero saber, aí como é que faz o risco cirúrgico? Porque o risco cirúrgico você faz exame de sangue, eletro, raio-x, e marca o cardiologista. Como que é feita essa logística? Se tudo é via sistema. Isso não é prerrogativa da ouvidoria, não. Eu quero esse requerimento de informação na íntegra respondido, porque os outros não responderam, não. Está faltando transparência nesse governo. Porque isso é uma aberração. Eu não consigo entender como que
uma ouvidoria toma a frente de um procedimento como esse? Tem que me responder. Qual é a função da ouvidoria do Hospital Raul Sertã? Ouvir os problemas do Hospital Raul Sertã, vereador Cristiano Guenin. Estou errado? E os problemas lá são de quê? As pessoas levam lençol, né, vereador Joelso? Leva fronha, leva cobertor de casa. Vou falar aqui, vereadora Maiara. Alimentação do Hospital Raul Sertã. Você vai lá reclamar na ouvidoria que a alimentação não está legal. Você faz um pré-operatório do paciente, que o vereador Ângelo sempre vai ao hospital. Você chega lá, o paciente está de jejum 12 horas, 15 horas, quando vai fazer a cirurgia está desmarcada. Aí o que o ente querido ali, o parente, vai na ouvidoria. Relatar, denunciar. Né? As visitas de médicos de rotina no Hospital Raul Sertã. Por exemplo, nós não temos pediatra de rotina para fazer visita dentro do Hospital Raul Sertã. Uma mãe e o pai vai lá na ouvidoria para fazer o quê, vereador Schwab? Relatar, né, Joelso? Essa situação dentro do Hospital Raul Sertã. A vereadora Maiara falou muito bem. A falta de medicamento, que as pessoas têm que comprar um medicamento na farmácia para levar para dentro do Hospital Raul Sertã. Isso é função da ouvidoria. O que não pode é a gente ver a ouvidoria tendo que agendar mais de 1000 colonoscopias. E aqui tem regra. Botaram no papel ainda. Botaram no papel ainda, vereadora Maiara. O usuário deverá procurar a Procuradoria do Hospital Municipal Raul Sertã para o agendamento. O usuário terá apenas 1 semana do agendamento para comparecer à ouvidoria. Passando o prazo, o usuário deverá ser inserido novamente no sistema. Gente, eu não consigo entender que o filme está voltando. Saúde é sagrado. Saúde não pode ficar fazendo essas nomeações dentro da Secretaria de Saúde. Porque não dá para entender, vereador Ângelo. O que está por trás disso, vereador Carlinho do Kiko? As pessoas já sofrem com seus procedimentos de colonoscopias e ainda tem que procurar uma ouvidoria. Isso aqui não cabe. Então, eu fiz o requerimento de informação que eu já sei o que eu vou fazer, mas eu quero que o município me responda. Eu vou esperar os 30 dias para saber de quem foi a ideia. Fiquei sabendo que foi da direção lá, mas eu não posso acusar aqui. Eu quero só que responda para mim as minhas perguntas para mim fazer os encaminhamentos. A vereadora Priscila Pita apresentou um requerimento de informação a respeito dos agentes comunitários em saúde e agentes de endemias. Esse requerimento de informação é para a gente poder saber algumas informações para esclarecer alguns pontos que têm chegado ao gabinete em relação aos agentes comunitários de saúde e endemias do nosso município. Porque, segundo a informação dos mesmos, está havendo um desvio de função desses mesmos e, assim, prejudicando os atendimentos de atenção básica de saúde da família. E, assim, alguns pacientes que necessitam desses agentes, ficando à deriva, literalmente. Porque estão botando em outros lugares e estão deixando algumas pessoas sem assistência. Então, isso é como a única ferramenta de trabalho que a gente tem para poder trazer clareza e transparência, para a gente poder estar até fiscalizando e tomando alguma atitude em relação a isso, né, se for o caso, para a gente poder saber de fato onde esses agentes estão, onde estão sendo lotados, de que maneira está sendo conduzida, até porque o nosso papel é poder estar dando dignidade a esses funcionários também, que lutam dia a dia pela saúde do nosso município e que estão dentro da casa das pessoas no dia a dia, conversando, né, convivendo, tratando com carinho, que a gente sabe, e com o maior respeito. Então, eles merecem respeito também, dignidade de trabalho. E o que chega no meu gabinete não é exatamente isso. As reclamações que chegam, as demandas que chegam, dão conta de outra situação que acontece. Então, o meu papel como vereador é fiscalizar e tentar ajudar aos mesmos, que todos que chegarem ao meu gabinete pedindo socorro e ajuda, eu vou estar tentando pegar o que está acontecendo para poder estar ajudando da forma que tiver que ser ajudada, ou num diálogo, ou de outra forma que eu achar necessária ser feita, né? E também dizer que foi aprovado, né, aos agentes de comunidade e endemias, uma lei constitucional agora de 2022, né, de repasse da União,
né, para o Fundo Nacional da Saúde, para os municípios. E eles têm cobrado também que esse repasse não chegou até eles. E, gente, eles são os que vão na casa das pessoas, não tem sol, não tem chuva, né? Eles que estão lá na linha de frente lá, entrando na casa das pessoas, vendo realmente, de fato, a necessidade. Porque quem anda em algumas casas, como a gente anda, igual eu fui na casa de uma menina outro dia, no centro da cidade, e uma situação que é de a gente ficar triste. De a gente ficar triste as situações que as pessoas passam dentro do nosso município. Quem não vai na casa de ninguém não vai saber o que eu estou falando, mas quem vai e frequenta, vou falar como a vereadora Maiara às vezes fala, a periferia, a classe média pobre, que nosso município está enorme, de pessoas passando fome, necessidade, que às vezes podem querer maquiar, mas a gente que anda aí e as pessoas nos procuram, a gente vê de fato o que a população tem sofrendo e tem agonizado, tanto em relação à saúde do município, quanto em relação à fome no nosso município, que cresceu desesperadamente, né? Desesperadamente, e vários outros aspectos. Eu acho que o papel do parlamentar está tentando, da maneira que a gente pode, porque, infelizmente, me frustra muito que a gente fica limitado em certas situações, né? Porque a vontade é ter hora de você pegar o executivo e dar uma sacudida para ver se eles reagem a algumas coisas, porque não é possível que só a gente enxergue as coisas e eles não enxerguem nada. E a gente está aqui, tentando sinalizar, mostrar, para ver se, de fato, vereador Maia Queiroz, alguma coisa aconteça, de fato, no nosso município, que realmente a gente possa chegar aqui e falar assim, ó, parabéns, poxa vida, ainda bem que você deu um passo para trás, está nos escutando e nos atendendo e está fazendo melhor para a população. É isso que a gente quer, é só isso. Mais nada do que isso que eu quero, eu acho que os senhores vereadores também. Só que tem hora que está difícil e a gente não consegue ver as coisas de fato acontecer, não consegue ver a mudança de fato do jeito que era para ser, né? Porque eram tão críticos, criticavam tanto, falavam tanto, e, na realidade, é que eu falo, você está com a pedra é fácil. Agora, quando você evitar, você está com a ferramenta na mão, você vê a dificuldade que as outras gestões passaram, que as outras pessoas passaram. É a mesma coisa as pessoas falar da gente vereador. Quando eles sentam aqui na cadeira, vai ver, de fato, o que é estar aqui dentro. O que é, de fato, está legislando, fazendo leis e convivendo com as outras pessoas. Que não é fácil, não, população. Não pense que é fácil. É muito difícil. Porque cada um tem uma mentalidade e tem hora que a gente esbarra em certas situações que é de desesperar. É de cortar o coração. Por isso que a gente tem que defender esse povo aqui, que não tem voz, mas eu tenho voz para dar voz a ele. O vereador Marcinho Alves apresentou também um requerimento de audiência pública a ser realizada no dia 8 de julho de 2022, sexta-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, para tratar de assuntos relacionados à educação no município. Acredito que tenha pessoas ali, moradores do bairro Santo André, da escola Diná, do bairro Santo André, e moradores da nossa comunidade do Alto do Floresta, que têm sofrido muito com a escola Professor Ernesto Essarolo, que passa por um momento muito difícil, e a escola está dentro de um lote que foi licitado. Então, é muito importante a gente propor essa audiência pública para que a Secretaria de Educação possa trazer esclarecimentos. Vereadora Maiara, eu não estou conseguindo, eu vou falar aqui, seu presidente, Joelson, eu não estou conseguindo visitar todas as unidades escolares. Eu estou falando aqui em 4 lotes, vereador Ângelo, que foi licitado, totalizando 46 unidades escolares. Tá? Algumas estão interditadas parcialmente, outra interditada totalmente. E aí a pergunta é, as empresas, eu já estou adiantando aqui que é um pouco da pergunta que eu vou fazer. A empresa de Macuco, que ganhou os 4 lotes, ela está apta a iniciar essas obras? Por que não foi dada a ordem de início? Essa é uma pergunta, né, Gelson? Vereador presidente, desculpa. Porque a comunidade está sofrendo. A comunidade lá do Alto do Floresta está estudando na parte de baixo do Lafayette Bravo. A comunidade do Santo André está estudando embaixo no Colégio Rio Barbosa. E aí, quando a gente fala desses lotes, que são 46 escolas que vão passar por reformas, nós temos aqui outras unidades que foram classificadas no vermelho. Eu até vou pedir aqui, vou convidar os senhores vereadores, porque nós temos escola aqui, no Jardilândia. Representante do Jardilândia, é importante estar aqui. Parque das Flores, vou falar o nome da escola. Hélio Gonçalves Correia, no Jardilândia.
A comunidade está sofrendo. Tudo bem que a gente foi lá, fez um aditivo, a obra iniciou. A escola Isabel Gomes, no Parque das Flores. A escola Antônio Claudir, no Catacione. A Maximília Falck. Né? A Maura Rosa, em Olaria. A estação Rio Grande e Rio Grandina. Tem um complexo no São Jorge. A escola Odete, que o vereador Mike Queiroz também fez uma audiência pública. A gente está falando aqui na Helena Coutinho, em Olaria. Messias, em Olaria, e Rui Barbosa, em Conselheiro. É importante falar dessas escolas que estão no vermelho, porque muitas unidades dessas as crianças estão estudando naquele complexo lá no Graça, que está trazendo algumas dificuldades para as crianças. Então, não é um local apropriado colocar 5 unidades escolares, 6 unidades escolares dentro do Graça, em Olaria. Então, essa audiência pública, eu sei que a Secretaria de Educação está trabalhando muito, mas a gente ainda vai cobrar mais. Vai cobrar mais, porque esse ano é muito importante que essas obras saiam do papel. O que não pode é essas obras ficar para o ano que vem, inaugurar no final do mandato, e as crianças ficarem sofrendo, as mães ficarem sofrendo, tendo que levar suas crianças a 1 quilômetro, 2 quilômetros sem transporte, vereador Cláudio Leandro. Então, aqui a gente vai ter todas as respostas. Como é que estão essas obras? Se essas obras estão paralisadas? Por que estão paralisadas? Né? Na questão do lote que eu falei aqui, eu tenho que perguntar, eu fico até preocupado, vereadora Maiara, como uma empresa lá de Macuco ganha licitação para fazer os 4 lotes e não tem uma ordem de início de reforma. Porque se ela estiver apta a fazer a reforma, dá ordem de início. Se ela não estiver apta, desclassifica ela, penaliza ela e abre outro licitatório. Agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Durante e também depois da sessão plenária, alguns parlamentares falaram com a nossa equipe. O vereador Zezinho do Caminhão fez um resumo dos 5 projetos de lei de autoria do Executivo Municipal que foram votados durante a sessão ordinária. Na verdade, são 5 projetos do Executivo. 3 deles direcionados ao servidor público, diretamente à saúde, né, na questão de valorização e reconhecimento do trabalho dos médicos. São de responsabilidade técnica, porque uma das grandes dificuldades, né, do Hospital Raul Sertã é quando você passa para o médico, né, uma responsabilidade de coordenar um setor, né, do hospital, né, coordenar, né, uma ala do hospital, né, dar uma chefia de comando para ele, se ele não recebe para isso. Na verdade, ele só tem meramente, né, o nome que está ocupando aquela vaga, mas o Poder Executivo não tem essa regulamentação para poder pagar um adicional a mais para aquela responsabilidade. Por que você vai ter responsabilidade? Você vai ter aquela cobrança dentro do hospital. É muito difícil um médico ficar cobrando do outro e ele não ganha nada para isso. Né? Na hora que a coisa está boa, nem se lembra de fazer um agradecimento. Quando está ruim, o chefe, o coordenador, né, o responsável por essa ala é médico tal. Então, o que o município está fazendo? Está regulamentando, mandou 3 projetos aqui, todos nas mesmas linhas, né, para valorizar esses profissionais, inclusive para estimular. Nós temos ali a questão de CTI, o CTU, né, a área ambulatorial, todas essas áreas serão contempladas com essa melhoria, né, de salário, né, eles receberão, digamos, essa gratificação justamente para eles ter essas responsabilidades técnicas. Porque para que um profissional vai se disponibilizar a matar isso, muitas situações no seu peito, porque se ele é o chefe, se ele é o coordenador, a responsabilidade é dele. Né? Por que ele vai colocar o nome, se permitir vir toda essa carga de cobrança dentro do Hospital Raul Sertã? Não é fácil, né, administrar aquele hospital, né, não só pelo atendimento da nossa cidade, que é muito grande, até porque migraram muitas pessoas do privado, dos planos de saúde, para o nosso SUS, e além de tudo ainda temos 13 municípios ao redor sendo contemplados dentro do Raul Sertã. E aí ele vai ficar com essa carga todinha e não vai ganhar para isso. Então, a importância,
né, do Executivo mandar esse projeto, né, para que estimule e para que essas pessoas, né, se habilitem a ter essa responsabilidade. Isso é ganho para a nossa saúde, isso é valorização desses profissionais e com certeza será um grande estímulo, né, para que eles continuem, né, com essas responsabilidades. São as responsabilidades técnicas dentro dos setores do Hospital Raul Sertão. A vereadora Priscila Pita falou sobre o requerimento de informação a respeito dos agentes comunitários e também de endemias no município. Meu requerimento de informação é sobre os agentes comunitários de saúde e de endemias, por conta de algumas demandas que têm chegado para mim, no meu gabinete, né? Eu quero saber quantos funcionários tem, aonde que eles estão sendo alocados, porque segundo informações que nos passadas, que eles estão botando esses funcionários para fazer outro tipo de atividade dentro do esporte de saúde que não é o adequado, que não pode ser feito isso. Então eu quero saber quantos que tem, como é que está a situação, até porque às vezes você acaba se sacrificando mais um funcionário do que o outro, né? E eles fizeram o concurso, foi para estar dentro da casa das pessoas, visitando as pessoas, para que o quadro de saúde dessas pessoas não se agrave, né? Eles fizeram concurso para isso. E estão tirando essas pessoas. Então, tem pessoas que estão ficando dentro de casa e não estão tendo mais essas visitas de alguns agentes por conta essa troca que estão botando em outros lugares para cobrir outros setores. Então, eu quero clareza sobre isso, saber realmente o que está acontecendo, saber também porque existe um recurso para aumentar o salário desses servidores, né, que é de suma importância para a saúde do nosso município, e até agora o Executivo não se posicionou nessa questão. Então, o meu requerimento de informação é baseado para que os agentes comunitários de saúde de endemia tenham mais dignidade e respeito dentro do seu setor de trabalho e que eles sejam valorizados da maneira correta que eles merecem. Porque até o momento, o que a gente tem visto não é isso que está acontecendo. Então, meu papel aqui é de pegar informações para saber esclarecer o que está acontecendo e, através disso, tomar as providências cabíveis para que eles sejam respeitados e valorizados. O vereador Marcinho Alves falou sobre o requerimento de audiência pública. Então, o requerimento de informação para tratar a educação do nosso município é justamente para discutir 4 lotes. Nós temos 46 unidades escolares, dividido em 4 lotes. Eu vou citar aqui duas unidades escolares, a professora Ernesto Tessarolo no Alto do Floresta, que está interditada, né? E a escola no Santo André, a Dinar. Então, esse requerimento de informação para discutir essas reformas desses 4 lotes, que envolve aí 46 unidades, é muito importante, porque a população ela quer saber como é que está a tramitação desses processos. Porque as mães eles estão tendo que se deslocar cerca de 1 quilômetro, 500, 800 metros longe da sua residência para um outro local. Uma escola que está adaptada, que está atendendo as demais crianças. Por exemplo, a escola do Santo André está estudando ali no Rio Barbosa, em Conselheiro Paulino. Então está trazendo muita dificuldade para as mães, o local não é apropriado para as crianças, né, que estudam lá no Santo André. Então a população do Santo André quer saber, né, e quer saber da informação quando que aquela obra vai iniciar, o prazo de término para aquelas obras, e não é diferente na escola do Alto do Floresta, na professora Ernesto Tessarolo. As crianças da escola professora Ernesto Tessarolo estão estudando na escola Lafayette Bravo, ali no Floresta. Então as mães têm que sair do Alto do Floresta e se deslocar até a comunidade baixa, levando as crianças no sol, na chuva. Isso, o que a gente tem que fazer como parlamentar? Dar clareza, transparência para a população de quando vai se iniciar aquelas reformas, quando que vai ser o término, para que aí sim, né, esses problemas possam ser sanados. Ele também falou sobre o requerimento destinado à ouvidoria do Hospital Municipal Raul Sertã. Na questão da ouvidoria do hospital, né, que é um requerimento de informação, é para poder a gente ter ali essa informação das reclamações que nós temos dentro do Hospital Raul Sertã. Nós temos muitas informações dentro do Hospital Raul Sertã, de pacientes que estão lá já aguardando há dias ou até meses para poder fazer seu procedimento cirúrgico. Tem muitas reclamações que os pacientes estão internados e tendo que fazer o procedimento fora por falta de material, entre outros. Temos reclamações da alimentação do Hospital Raul Sertã. Então, esse requerimento de informação é muito importante. Esse requerimento de informação, pedindo informação à ouvidoria do hospital, vai trazer para a gente as reclamações que chegam até a ouvidoria do Hospital Raul Sertã, para que a gente possa sinalizar para o prefeito as melhorias que têm que ser feitas no Hospital Raul Sertã. Essas reclamações que chegam na ouvidoria não necessariamente chegam até vocês, vereadores, ou as pessoas entram em contato com vocês? Muitas passam pela ouvidoria, depois eles vêm à Câmara para poder passar para a gente essas reclamações. Então a gente quer saber qual o número de reclamações no hospital, porque nem todo mundo que vai no hospital passa aqui no nosso gabinete. Então a gente vai ter aí um número de reclamações exato das pessoas que fazem a sua reclamação na ouvidoria do Hospital Raul Sertã.
O vereador José Roberto Fuli falou sobre as expectativas da segunda sessão solene a ser realizada para debater a questão de pessoas com doenças raras no município. As expectativas são as melhores, porque a partir do momento que eu tive contato, né, na reunião na LERJ, que foi onde eu vinha ter contato com as doenças raras, as pessoas com deficiência, através do deputado estadual Bruno Dauari, foi uma reunião, né, uma audiência pública sobre o tema. E ali eu vim ter contato e resolvi trazer para casa também esse debate, para a gente conhecer quais são as pessoas com doença rara no nosso município, aqui na nossa cidade. Então a gente criou, né, tive a oportunidade naquela sessão solene que fizemos, né, de criar a frente parlamentar de pessoas com deficiência e doenças raras, né? Então a nossa reunião que nós tivemos aqui no plenário da Câmara, né, no último dia 8, né, dia 8 de junho, né, de 2022, nós tivemos aqui a nossa reunião, né, que para fazer a composição dos membros da frente parlamentar em defesa das pessoas, né, direito da pessoa com deficiência e doenças raras. Aí aonde nós tiramos o que nós íamos já começar a fazer, né, com essa frente já aprovada aqui na casa e também já ter sido em diário oficial, ter sido publicada. Então, no dia 8 do mês de junho de 2022, né, aqui no plenário, nós tivemos essa reunião, ao qual nós tivemos essa primeira reunião e, inclusive, tivemos aí o senador Romário estando visitando a nossa cidade naquela data e aí ele parabenizou também por essa frente, que é a primeira frente parlamentar da pessoa com deficiência e doenças raras nos municípios do estado do Rio de Janeiro, nas câmaras municipais, essa é a primeira. Então, a gente fica muito feliz, dentre os 92 municípios, Câmara Municipal de Nova Friburgo saindo na frente, e para a gente saber essas pessoas que são consideradas invisíveis, mesmo sendo seres humanos, mas que a doença delas não aparece. Nós não temos nem catalogado quantos são. Então, aqui nós tivemos aqui no dia, né, a reunião começou às 14h, tivemos a presença da secretária Nicole Lessa Cipriano, representando a Secretaria de Educação, ela é secretária de Educação, e também o prefeito Johnny Marco naquele momento. Nós tivemos também o secretário municipal de Assistência Social, Yuri Guimarães, né? Nós tivemos também a vice-presidente da ABA, Associação Brasileira Addisoniana, Adriana Santiago, né? Nós tivemos também a vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Dolores Daniela Afonso. Nós tivemos também aqui o vereador professor André, também nosso colega parlamentar. Nós tivemos a secretária dos conselhos vinculados aqui presente, a nossa querida Denizete Spirits. Nós tivemos Jaqueline Klein, representando a vereadora Vanderleia, Abraça essa ideia. Jaqueline, assessora da Vanderleia, esteve aqui presente, representando a vereadora. Nós tivemos também o Ian Augusto Basto Biral, representando o vereador Isaac Demânio nessa data, nesse dia, né? Nós tivemos aqui também o senhor Manuel Rodrigues Neto, que é pessoa com deficiência e está participando da nossa frente parlamentar, ele que é muito enganjado. Nós tivemos também aqui a nossa assessoria, né? E a gente ficou muito agradecido. Nós tivemos a doutora Caroline, também, da casa, dos conselhos também, advogada, sempre militando aí na nossa Secretaria de Assistência Social. Essa reunião foi bastante proveitosa e aonde nós verificamos, né? Nós verificamos para criar um banco de dados, onde a gente vai criar um banco de dados, a gente vai criar como é que se fala? Um catálogo, seria isso? A gente vai criar um documento, que no caso, na realidade, é um cronograma, onde as pessoas vão estar preenchendo esse... como é que é o nome que se dá? Formulário. É um formulário que vai ser criado para que a Secretaria de Assistência Social também, juntamente com a Secretaria de Saúde, a gente, através dos CRAs, CREAs, através também das unidades básicas de saúde, a gente consiga incluir também os raros, para a gente saber quais são as pessoas com doenças raras, para a gente catalogar e ter esse censo das pessoas com doenças raras, para começar a gente buscar os primeiros caminhos. Então, houve essa necessidade, né? Nós criamos um WhatsApp, onde as pessoas que aqui estiveram estão participando e vendo e tendo todo um encaminhamento. E aí agora essa sessão solene que a gente está propondo, né, para o mês de julho, é justamente a gente formalizar definitivamente
essa frente parlamentar. Então vai ter essa sessão solene, onde as pessoas estarão presentes. A frente parlamentar é aberta a outras pessoas, porque nós vamos descobrir várias outras pessoas que são raras, ou pessoas que têm filhos que têm doença rara. Nós já descobrimos alguns, né? Eu tenho até um vizinho, um amigo, que eu nem sabia, que ele tem sacaridose. Ele tem sacaridose, mas aqui nós tivemos pessoas que têm a doença do sono, a narcolepsia. Então, são várias. Hoje nós temos um total de 8.000 doenças catalogadas, né, no Brasil, mas no Brasil nós temos cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras, né? E isso no mundo todo são milhões e milhões de pessoas. Então, essa frente parlamentar de doença rara, ela vem justamente porque a gente precisa cuidar dessas pessoas. O custo é um custo alto, tratamento, né? Dependendo do que seja, para o diagnóstico. E o diagnóstico não é precoce, as pessoas não sabem nem aonde ir. Tem pessoa que tem doença rara e nem sabe que tem, né? E se tem, não sabe aonde recorrer, aonde que eu vou buscar, aonde que eu vou. Então a gente precisa dar essa direção. A gente precisa chegar, o paciente com doença rara, ele precisa saber que no sistema de saúde ele vai ter o correto direcionamento para a sua doença. Porque quanto mais cedo se descobrir qualquer diagnóstico, quanto mais precoce ele acontece, melhor. E nós temos aí que fazer rapidamente esse censo e descobrir quais são os raros que nós temos no nosso município, né? E buscar que outros municípios também façam a mesma coisa. Então, a gente é polo de 13 municípios, a gente é apenas uma sementinha dentro de um nível, dentro de um mundo enorme de pessoas com doença rara. E nós tivemos aí essa reunião, vamos ter essa sessão solene, depois vamos ter audiências públicas e a gente vai buscar o que for possível e preciso para que essas pessoas tenham dignidade no seu tratamento, né? Agradecer também ao presidente da República, que sancionou, e hoje existe a caderneta dos raros, o cartãozinho do raro, porque o raro, às vezes, ele chega, como a pessoa com doença rara, apesar de ser uma deficiente, né, na genética, muitas das vezes, ela não aparenta, porque a pessoa que olha, aparentemente, a pessoa é perfeita, vamos dizer assim, não falta nenhum membro, nada, mas a pessoa tem na sua genética, mas não aparece. E muitas vezes você tem que ficar explicando em um determinado lugar que você vai, né? Hoje já tem com essa caderneta, as pessoas já são... Vai olhar ali, já não precisa te indagar ou perguntar o que a pessoa tem, porque já sabe que aquela pessoa, se ela está com aquela caderneta, porque realmente ela tem alguma dúvida, então não precisa ficar explicando. Porque quando relatos que nós vimos aqui de pessoas que têm que chegar, às vezes, em determinado estabelecimento ou determinado órgão público e ficar se identificando. Ah, mas por que você está usando a área aí que é para que são, vamos supor, pessoa com deficiência, ou que seja para você está buscando, às vezes, numa fila de um banco, ou você pessoa, às vezes, nova. As pessoas, mas por quê? Qual é o seu problema? Você tem que explicar, né? Porque você não está entrando na área de prioridade. Então, são muitas coisas. Então, eles eram invisíveis, que até a gente mesmo não conhecia, eu nunca ouvi falar assim, não sabia que tinha tantas pessoas com a doença. E tem doença que o nome é até difícil de falar, mas ela existe, está presente ali, né? Igual a poliomielite é erradicada no Brasil. Mas e as pessoas que tiveram polio e que tiveram após ter o polio, ficaram, vamos supor, com sequelas, né? Sequeladas, entendeu? Então tem as pessoas que são os pacientes pós-polio. Então tem pessoas que estavam nessas reuniões que eu estive que dão vários depoimentos chocantes assim, e aí a gente precisa se unir, o parlamento, a gente né, e o SUS está lá com as portas abertas, a gente tem que ir lá bater, e eu fico muito feliz da participação de várias pessoas, e cada vez vindo mais. E através da TV Cidade, Canal 8, a gente tem encontrado essa porta aberta, né, para a gente falar a milhares e milhares e milhares de cidadãos de Nova Friburgo e fora, porque tem o canal do YouTube, né, isso é importante, a gente levar esse conhecimento. Ele também comentou sobre o retorno das obras do Hospital do Câncer. Uma etapa, né, que a gente aguardava muito, lutou muito, porque a gente que acompanha, né, as pessoas com câncer
descendo essa nossa serra, ou indo para Petrópolis ou Teresópolis, sofrendo 4 horas da manhã, voltando altas horas da noite, tomando uma quimioterapia, depois voltando, às vezes passando muito mal pelo caminho, né, porque os efeitos colaterais são terríveis. E até pessoas, né, que nós tivemos a grata satisfação de receber a assinatura delas na nosso abaixo-assinado, que é online, que hoje conta com quase 200 mil assinaturas. Mas tem pessoas que assinaram, né, esses nossos abaixo-assinados e não estão mais presentes entre nós. Assinaram, falaram que sabia que o câncer era agressivo, mas estava assinando, tanto na rua como até as que assinaram online. E isso nos motivou a seguir em frente, a não desistir nunca e acreditar sempre. E hoje a gente vendo, né, depois de tudo que a gente sofreu, incêndio, depredação, furto, né, todas as denúncias que fizemos ao Ministério Público Estadual, Federal, todas as lutas, noite de sono às vezes, tudo que a gente, muitas vezes ocorreram que na nossa vida, como líder comunitário, né, a gente foi líder comunitário, e como parlamentar hoje a gente conseguiu ver aquela retomada, o governador assinando ali, e diferencial desta vez, empenhando 100% da verba, 100% da verba empenhada para não acontecer o que ocorreu no passado, né? Todo mundo, né, sabe, vários casos de corrupção, pessoas presas, pessoas que, como existe o inquérito civil público, qual até deixo um abraço, parabenizo o procurador federal aqui do nosso município, João Felipe Viladomil, que está à frente desse caso, né? Então, as pessoas que lá no passado, né, não deram atenção devida e usaram de forma errada, né, o dinheiro, ou então não se interessaram, fizeram politicagem. Então, hoje você vê um governo do Estado comprometido, né, um Estado hoje que ele está com dinheiro, tem dinheiro dos impostos, né, e de uma boa gestão, fazendo as encostas, fazendo tudo. E essa maior obra que fala de saúde, fala de vidas, né, que esse hospital estadual, né, Hospital Estadual de Oncologia Francisco Faria, ao qual deixo um grande abraço ao amigo Rogério Faria, que esteve presente no evento, representando a família, a dona Helena, o Reginaldo também, toda a sua família, né? Esse hospital que tem esse viés de salvar vidas. Seu Francisco, que morreu com câncer, e tantas outras pessoas, né? Então, hoje foi um momento histórico, um momento de muita alegria. O coração não segurou, os olhos não segurou as lágrimas, porque você pensa em cada pessoa que, infelizmente, não está mais entre nós. O hospital vai poder salvar vidas de pessoas de 19 municípios. Aquelas que não conseguiram ser salvas devido ao câncer ser muito agressivo, né, que a gente sabe que existe muitos agressivos, mas que tenha pelo menos amenizado a sua dor, a sua luta, estando mais próximo do seu familiar, né, como foi falado, tem um vídeo que a gente assistiu, pessoas que às vezes tem que ficar uma semana longe de esposa, longe de filho, ou vice-versa, longe do esposo, longe de filho, porque não pode, às vezes, o acompanhante estar junto lá, porque é difícil, é caro. Eu conheço pessoas que pagaram, que às vezes pegavam dinheiro com a agiota para poder tentar fazer um tratamento mais rápido, para fazer um exame de diagnóstico, porque nós temos a lei dos 60 dias, que assim, a pessoa passa pelo primeiro tratamento, tem 60 dias para começar tratando, mas muitas vezes isso não ocorre devido à fila ser enorme. São tantas coisas, né? E quando você está ali vendo esse projeto acontecendo, que não é um projeto só que vai atender a cidade, é no entorno. Sempre eu falei que muita gente fala, mas por que a gente faz os convênios com o município, com os hospitais do município? Falei, beleza, a gente pode fazer convênio com vários hospitais particulares, com tudo, mas sendo que esse hospital é um hospital regional, ele não vai atender só um cidadão friburguense, vai atender a todos, né? E a saúde você tem que pensar em todos, né? A saúde, o bom jardinense, a pessoa de Cantagalo, Cordeiro, que ele vai atender de Taboreira, essas pessoas, o mesmo câncer que às vezes ocorre numa pessoa que ocorre lá. E às vezes essa luta é a mesma. Então, quando a gente sempre lutou, né? Até eu vi vários deputados na época falando não, que a gente não podia só ficar pensando no Hospital do Câncer, lutando para o Hospital do Câncer, tem que ver aqui, eu sei que tem que ver aqui, mas tem que ver no macro. Você não pode ver só no nosso umbigo. A gente tem que ver no macro. Esse hospital, quando o Ministério da Saúde lá atrás viu que a região serrana tinha um déficit de quase 200 leitos, 150, 200 leitos. Então, foi pensado em fazer um hospital regional para acabar com esse déficit, até para trazer conforto a essas pessoas.
A gente sabe que o INCA Cruz Vermelha, as pessoas descem para o INCA Cruz Vermelha, para o Hospital dos Servidores, ou então vai para Teresópolis fazer quimioterapia ou fazer rádio lá em Petrópolis. E é um sufoco. Tenho certeza que todos que nos assistem nesse momento, tem alguém, conhece alguém, ou perdeu um ente querido, né? Eu tenho na minha própria assessoria o meu assessor que tem a cunhada, hoje mesmo, né? Nesse evento dessa terça-feira, nós tivemos aí, ele não pôde ir, teve que a sua esposa ir com outra pessoa, porque não deu para ele ir Teresópolis ou levar a pessoa para fazer o tratamento. Então, é muita luta. Então, a gente vive isso 24 horas. Então, eu agradeço novamente, onde eu puder agradecer, né, o governador Cláudio Castro, agradecer a todos que estão empenhados em fazer esse hospital sair do papel, né, e que a gente não precisa mais ficar lá apagando incêndio, correndo atrás de pessoas que estão roubando o hospital, estão se completando com a desgraça dos outros. Então é isso. A felicidade é grande. A gente espera esse momento. Vamos acompanhar até o fim, até a gente ver a primeira ambulância chegando com o paciente. E eu torço para que, né, se necessário for a pessoa chegar, também torço para que não precisasse, que ninguém precisasse daquele hospital, que ele ficasse pronto, não precisasse ter um paciente. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que as pessoas, o câncer está aí. Mas eu não vejo a hora da pessoa entrar e sair recuperada, fazer o tratamento. A emoção maior ainda, você ver uma pessoa sendo tratada ali. E a gente vai ver, se o Papai do Céu der vida, nos der, a cada um de nós que estamos aqui hoje, vida para ver um ano de obra, 12 meses de obra, eu acredito que a gente vai ver sim. Muito obrigado a vocês da Universidade por esses anos todos. A gente tem o nosso programa SOS Hospital do Câncer na Nova Friburgo, sempre ali levando essas informações. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia, o seu carinho. Fique com Deus, tenham todos uma ótima noite e até a próxima.